Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente embarca num bate-papo muito interessante que é sobre a saúde da nossa pele. Só que a gente vai falar sobre uma questão que é bastante polêmica. Você já viu, por exemplo, uma pele que não está saudável estar bonita? Pois é. Pensa comigo, você sabe o quanto que a gente tem aí em termos de recursos, de tecnologia com relação à maquiagem, temos inclusive camuflagens, mas quando uma pele não está saudável, não adianta você passar nada, parece que até craquela, a pele se desfaz, todo aquele seu investimento vai por água abaixo, afinal de contas, não tem como você esconder uma pele que não está saudável. E por onde que caminham esses cuidados? A gente tem vivido aí uma verdadeira avalanche dos produtos coreanos, a skincare coreana, que é aquela busca por aquela pele de porcelana. Mas quais serão as diferenças, né, da nossa pele, pele de brasileira, para a pele das coreanas? E quais são os produtos que de fato vão fazer a diferença, que a gente pode e deve investir como um bom recurso? A gente vai falar sobre tudo isso. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também, gente, através do nosso aplicativo Hit Play. Aliás, já baixou o nosso aplicativo? Não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu um show da fé, perdeu o nosso programa, Vejam Só, você consegue assistir do seu jeito, no seu tempo. Basta você baixar, é claro, de forma fácil, rápida e também gratuita. Por falar em oportunidade e facilidade, não perca a chance de participar dessa consulta. Encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por falar em Instagram, já passou por lá? Para participar da nossa enquete, queremos a sua interação. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá a enquete que a gente está aguardando pela sua participação. Quando um produto vira tendência, o que mais pesa na sua decisão de usar? A recomendação de influenciadores, de conhecidos, pessoas do seu nicho também, a composição e os ativos do produto, a opinião de um especialista, alguém que entende de fato e pode atestar para você que você deve ou não utilizar, ou o preço e a promessa de um resultado rápido. Clique na alternativa, a gente quer, obviamente, a sua verdade. Antes de mais nada, hoje é terça-feira, hoje é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para aprendermos um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É o dia da gente receber o Dr. Leonardo Girundi. Vamos ao quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor mais uma vez. Ei, Dani, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez com você e com os nossos amigos do outro lado da câmera. Por falar nestes nossos amigos, deixa eu já trazer a participação deles. Vamos a elas. Aqui eles estão, é claro, prontos para aprender com tudo aquilo que você traz de conhecimento para a gente. Que bom, que bom. Amanda Costa, de Curitiba, Paraná. Olha lá o questionamento dela. Criaram um perfil falso usando o meu nome e minhas fotos nas redes sociais. Já denunciei, mas não foi removido. Posso tomar alguma medida judicial para derrubar esse perfil? Deve. Infelizmente, a vida virtual tem sido mais comum do que a real. E isso, vários aproveitadores, tanto bandidos mesmo, os efetivos, ou outras pessoas mal intencionadas, né, tentam ali usar dessas informações contra algumas pessoas. E aí nós temos ex-maridos, ex-empregados e vários outros tipos de situações, colegas de trabalho. Então tem muita situação complicada nesse sentido. Então você pode sim, porque tudo aquilo que tem a sua foto, tem ali falando a sua intimidade e está usando o seu nome, está se passando por você, é inclusive considerado crime. Então não pode acontecer isso. Você deve ingressar judicialmente, já que não caiu ali diretamente com a sua denúncia, você pode ingressar judicialmente e pedir uma liminar. Você pede ali uma tutela antecipada e automaticamente o juiz manda tirar e cair na mesma hora da internet. Então você tem direito, deve fazer isso. A gente não sabe nem para que aquilo está sendo feito, né? Exatamente, exatamente. Aquele receio. Muito O objetivo nunca é bom, né, Dani? Exato. Se alguém está usando o seu nome sem a sua autorização, nunca o objetivo é bom.
Muito obrigada, viu, Amanda, pelo seu questionamento aqui, porque trouxe também um parecer muito diferenciado daquilo que a gente sempre costuma trazer aqui como questionamento. Rodrigo Martins, agora de Fortaleza, Ceará. Pago pensão para minha filha, mas agora estou desempregado. Posso parar de pagar até me estabilizar ou eu preciso pedir revisão na justiça antes? Parece que ele está vendo os julgamentos do STJ de hoje. Olha Foi publicado hoje e eu coloquei no meu Instagram hoje, na parte da manhã, falando exatamente isso. O STJ deu uma decisão que, inclusive, eu questionei essa decisão, falando que perder o emprego, ou seja, a pessoa está desempregada, não é motivo para a pessoa parar de pagar a pensão alimentícia. Que eu acho um absurdo. Um absurdo, porque eu gostaria de saber como que se faz com um trabalhador, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que aproveitam de situações para não cumprir a sua obrigação de arcar com as obrigações dos filhos e da esposa, por exemplo. Nós sabemos que tem aproveitadores, nem todas as pessoas são sérias, mas nós temos inúmeros trabalhadores, nós temos aumentado aí em proporções grandes a questão de desemprego, pessoas que ficam um tempo sem conseguir um novo trabalho, né? E a pessoa tem que pagar a pessoa. Como que ele vai? Ele não consegue muitas vezes nem para ele mesmo, né? E isso não diminui a sua obrigação. Então, tem que existir mecanismos mais ágeis em relação a isso, tá? Quebra de sigilo bancário, a informação completa. O juiz pode buscar essas informações todas, né, e ter meios para descobrir se a pessoa está fazendo, usando aquilo de má fé ou se é verdade. Mas qual é o caminho? Então, dei essa introdução toda para falar o seguinte: não fique apavorado porque tem solução. O caminho é você mover a ação judicial de alteração do valor da pensão e avisar imediatamente que você foi demitido, né, pedindo ali a suspensão por esse período. Então é possível, tem alguns julgamentos favoráveis nesse sentido. Eu tenho clientes, por exemplo, que tiveram a redução salarial. A pessoa pagava uma pensão de R$10 mil, agora trabalham 44 horas por semana e recebem 5 mil. Então como que ele vai pagar 10 mil se ele recebe 5 mil? E qual que é o problema disso? Que essa ação normalmente demora aí um ano e meio, 2 anos para ter uma sentença. Então você imagina o desespero daquele que pode ser preso a qualquer momento por não estar cumprindo a questão da obrigação da pensão alimentícia. Então o Brasil tem que mudar isso e passa pela agilidade dos nossos tribunais. Então, respondendo a sua dúvida, infelizmente, não é um motivo único a perder o emprego. Estar demitido não é o suficiente. Você tem que ingressar judicialmente, comunicar judicialmente para que isso tenha valor. Inclusive, gente, sempre falamos isso. Pensão alimentícia, eu falo que palavras voam, script manity, né? As palavras voam e os escritos permanecem. Então, acordo é judicialmente. Nós tivemos julgamentos interessantes aqui, inclusive recentemente, falando que, por exemplo, a pensão não vai retroagir na data de nascimento. A pensão vale do dia que você propôs a ação judicial. Então, se você demorar, por exemplo, 5 anos para propor, 5 anos para colocar no papel, esse tempo você perdeu. Tá? Então, avalie isso, coloque no papel, todo, inclusive, acordo deve ser colocado no papel e levado para a homologação judicial. Olha só, gente, o quanto que a gente aprendeu com esses 2 casos que o doutor Leonardo Girundi trouxe de conhecimento para a gente com essas análises. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo? É muito bom, muito bom. Eu amo, que eu falo que esse quadro é legal por causa que é feito pelas pessoas lá de casa, né, Dani? Então a pessoa está lá, ela manda a sua pergunta, fala, então você aproveita que está aí do lado da geladeira, né? Em Belo Horizonte, esse horário, eu costumo falar sempre que esse horário em Belo Horizonte está todo mundo tomando um café e comendo um pãozinho de queijo. Então, aproveita, anota na sua geladeira aí o e-mail do programa, mande sua dúvida, sua pergunta, que eu venho aqui só por causa de você, para te responder. Quem sabe a sua dúvida, que você que está aí do outro lado da telinha não seja respondida na semana que vem, não é verdade, doutor? Te esperamos, então, na semana que vem, com mais conhecimento, com mais clareando muito mais para a gente essas ideias. Muito bom. Beijo, ótima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigada mais uma vez. E agora, pessoal, vamos então embarcar no nosso bate-papo para a gente entender um pouco mais sobre por onde caminha a saúde da nossa pele. Deixa eu te apresentar quem são as doutoras que estão por aqui prontas para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela. Começamos então pela doutora Annelise Taleb, farmacêutica. Com 26 anos de experiência, construiu uma trajetória sólida na farmácia, com atuação voltada à manipulação e à inovação. Destaca como propósito contribuir para a saúde e para o bem-estar, desenvolvendo soluções que favorecem a adesão aos tratamentos. Encara como desafio a importância, gente, do posicionamento do farmacêutico e do constante aprimoramento para um atendimento mais eficaz e também mais humanizado. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a doutora Beatriz Lima,
dermatologista. Atua há mais de 13 anos na dermatologia clínica, estética e regenerativa, com foco na saúde da pele e no bem-estar dos pacientes. Também contribui na formação de médicos em cursos de pós-graduação e congressos internacionais. Entre os principais desafios da área, destaca o excesso de informações nas redes sociais, reforçando a importância de uma orientação baseada em evidências científicas. Doutoras, sejam mais uma vez bem-vindas, porque estas duas doutoras já estiveram aqui anteriormente e estão retornando para um bate-papo mais do que necessário. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço, maravilhoso estar aqui com você. É sempre muito engrandecedora a oportunidade de dividir um pouco do conhecimento, que a gente dedica a nossa vida para isso, né? E poder transmitir isso e acrescentar na vida das pessoas é sempre especial para mim. Obrigada. Que bacana. Muito obrigada. É verdade, é muito bom dividir, é muito bom esclarecer, né? Principalmente, como você falou, tem muita coisa na internet que não condiz, né? Falam muito sobre milagres e milagres não existem, né? Mas existem sim a frequência, o capricho e isso sim é uma boa resposta, né? Exatamente, a gente vai entender, gente, a gente vai desvendar aí quais seriam esses milagres que deveriam cair por terra e quais são, de fato, os caminhos para a gente ter ali uma pele mais saudável. E por falar em pele saudável, eu comecei o programa dizendo, né, quando a gente não tá com uma pele saudável, pelo menos eu tenho essa sensação, a gente pode passar maquiagem, camuflagem, o que for, parece que a coisa só se revela ainda pior, né? Como? Por que isso acontece? De que forma que uma pele se revela não saudável e não acho que a gente faça? Perfeito. Bom, eu adoro comentar isso com os pacientes também, que existem muitos influenciadores falando muito sobre maquiagem e não tem maquiagem que esconda uma pele mal cuidada. A pele bem cuidada, bem hidratada, com os produtos adequados, sabonete de limpeza, a maneira correta do passo a passo ali, de acordo com a necessidade de cada pele, promove o viço e o glow, que depois, quando a gente passa um produto, você pode passar uma camada muito leve, que isso daí já dá a pele dos sonhos. Você não precisa ficar passando muitas camadas e, consequentemente, conseguimos um efeito de muito maior naturalidade do que maquiagens em excesso, né? Uma pele saudável é uma pele sem lesões, sem manchas, que a gente se preocupa com a base cutânea antes de pensar em como cobrir os defeitos. Olha que bacana, gente, porque uma pele que não está saudável, ela é como se denunciasse as horas de sono que a gente não teve, a alimentação que a gente está muitas vezes negligenciando, os nossos níveis de estresse são passados, inclusive, através da nossa pele, não são? Eu acho que é o maior órgão do corpo humano e ele é o responsável por essa comunicação de fora para dentro, né? E essa comunicação, até na medicina chinesa, só de você olhar a cor da pele, só de você olhar se tem manchas, se não tem manchas, já diz muito sobre o interior da pele, né? Então, realmente, a gente precisa olhar a pele, precisa cuidar da pele, porque uma pele com muita lesão, ela interfere até no humor da pessoa. É verdade. Uma pessoa com psoríase, uma Tem esse pessoa... caminho de fora para dentro também, né? Exatamente. Não é só de dentro para fora. Isso interfere diretamente no humor da pessoa. É impossível uma pessoa com um machucado no corpo inteiro estar bem. Assim como é uma grande pista, uma pele ruim é uma grande pista para você entender como está o intestino dessa pessoa. Então, tudo é interligado. E a beleza, ela realmente vem de dentro para fora. Se você não está bem, se você está doente, sua pele dificilmente também vai estar. E quando a gente pensa ali em procedimento estético, por exemplo, né? Ai, minha pele não tá tão boa, ou ai, eu tô com umas ruguinhas aqui que eu não tô muito feliz com ela e tudo mais. Já pensamos em fazer ali um procedimento, em investir em colágeno, bioestimuladores e um monte de coisa. Mas se ela não estiver saudável, eu vou estar gastando à toa ou não? Eu consigo ter bons resultados mesmo com a pele ainda não tratada? Bom, um bom tratamento de pele passa por diversas camadas. Então, a gente tem que pensar na camada da epiderme, na camada da derme e do subcutâneo. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo que é muito típico, que é o paciente com acne.
O paciente com acne tem essa lesão predominantemente ali na camada da epiderme, algumas manchinhas, e quer fazer um bioestimulador de colágeno ou um preenchimento. A gente está trabalhando numa camada mais abaixo, então, teoricamente, é possível. Porém, na prática, a gente com aquele olhar de realmente proporcionar beleza para o paciente, é até polêmico dizer isso. Eu sempre falo para o paciente, se ele tiver, por exemplo, eu tenho um investimento para uma coisa, ou preencher um lábio, por exemplo, ou tratar uma doença de pele. Tratar a doença de pele, tratar a lesão, tratar a acne, a mancha, vai proporcionar muito mais beleza do que injetáveis, num primeiro momento. Esses injetáveis, esses recursos acabam não conseguindo proporcionar beleza de fato se a pele não estiver bonita. Então, ponto de partida, tratar e ter uma boa qualidade de pele. Evitar manchas, tratamento de acne. Aí, então, a gente consegue colocar, né, os outros pontos ali de embelezamento. Mas esse, na minha opinião, é marco zero. A gente não consegue embelezar uma pessoa se ela tiver com a pele sem saúde. Olha só que importante todas essas informações que a doutora Beatriz trouxe para a gente. E aí eu vou então agora para a farmacêutica para entender um pouco mais com relação a outras substâncias. Por exemplo, muitas pessoas sofrem ali com dermatites, com questões de rosácea, peles com vermelhidões e tudo mais. A gente estava falando anteriormente sobre o quanto esse aspecto pode interferir, inclusive, na autoestima. E aí, como recurso, muitas pessoas já utilizaram, eu tenho certeza, aí você que está me assistindo, como recurso, de repente, uma pomada com corticoide. O quanto agilmente eu consigo devolver a beleza para a minha pele, mas eu posso estar gerando um efeito pior lá na frente. Lembrar que corticoide tem que ser prescrito por um dermatologista. Perfeito. O que acontece é que ele é tão eficaz, que a pessoa, o paciente, acha que aquilo ali vai ser o remedinho dele para o resto da vida. Ele não imagina que um corticoide para a gente que faz o cosmético, o corticoide ele é um envelhecedor. Olha então, isso. quando você quer fazer um teste com uma pele mais velha, mais desgastada e uma pele nova, e você faz cultura de peles, você pega uma das plaquinhas de Petri e passa uma semana passando corticoide. Tá. E em uma semana essa pele vai envelhecer muito. Ela vai perder colágeno pra caramba. E daí depois você pega a outra que não recebeu o corticoide e faz a comparação com o creme anti-aging para ver se volta, se tem regeneração, se volta a produzir colágeno. Para a gente ter uma ideia de que um simples corticoide é um envelhecedor da pele, né? Você está consertando alguma coisa e, na verdade, você está piorando outra. Que ele é maravilhoso, ele é um ótimo interruptor de uma infecção, de um machucado, né? Ele para quem tem queloide, alguns corticoides são muito bons porque seguram essa cicatriz um pouquinho mais espessa. Mas isso é um controle que o médico tem. Então, nunca faça assim, mais do que ele está pedindo. Se ele está pedindo uma semana daquilo, não passe um mês, 6 meses fazendo isso, porque você está prejudicando a sua pele. E é muito interessante a gente falar, é muito importante sobre isso, porque tem muitas pessoas que um belo dia foram, né, receberam esse artifício como uma prescrição e acabaram adotando ali numa rotina diária toda a vez que um problema como esse surge. Imagino que isso seja bastante frequente no seu consultório, não é, doutora? Sim, a doutora comentou, né, pessoas que fazem uso prolongado, mas vale citar também, que para mim é tão ruim quanto, aquelas pessoas que fazem uso e interrompem, usam um dia e interrompem. Para ser sincera contigo, o corticoide tem muitos efeitos bons para a nossa pele, mas ele não pode ser usado na face, então esse é um erro super comum. A pessoa já passou um corticoide na face, ele não deve ser usado na face. Ele pode estimular, causar telangiectasias, que é o surgimento de vasinhos.
ele causa esse processo de envelhecimento na pele, ele afina muito a nossa pele, ele causa uma atrofia da pele. Ele pode estimular estrias. Existem muitos pacientes que, eu já tive muitos casos de pacientes que, quando tem, por exemplo, uma foliculite no braço, sempre ia lá e passava um corticoide ao invés de ir ao dermatologista e fazer o tratamento certo. E com o tempo eles desenvolveram estrias enormes, espessas no braço. Porque o corticoide, ele impede o funcionamento correto de uma célula muito importante que tem na nossa pele, que se chama miofibroblasto, que é uma célula que ajuda na regeneração da pele. Então, ela impede ele de funcionar. Então, até certo ponto, por exemplo, ele pode ajudar num processo inflamatório. E até certo ponto, ele pode barrar um processo inflamatório de cicatrização que seja importante. Então, a potência do corticoide, existem várias potências, existem mais fracos, mais intensos. E a gente avalia tudo isso, o tempo de tratamento, a localização, a quantidade de medicação, tudo isso de acordo com cada paciente, com cada lesão e cada histórico médico. Então, não é tão simples assim. Ele deve e pode ser usado como uma estratégia, como um recurso e, óbvio, com prescrição médica. Muito bacana e muito importante esses apontamentos que vocês trouxeram. Vamos receber a sua participação aqui no bate-papo? Entre e faça parte aqui da nossa consulta. Vamos então para a nossa primeira participação da nossa audiência. Quem participa agora, Alice Dias. Seja muito bem-vinda, viu, Alice? Boa tarde para você também. Queria saber se lavar o rosto várias vezes ao dia melhora a acne. Meu rosto é muito oleoso e durante o dia me incomoda muito. O que fazer? E aí, como que a gente começa a orientar a Alice, né? Pele acneica é uma grande, né? É um desafio. É um grande desafio. Bom, Alice, muito prazer, obrigada pela sua dúvida. Vamos lá, Alice. A gente não pensa que isso acontece, mas a gente não deve lavar a pele de maneira excessiva. O ideal é que a gente lave pela manhã e à noite. Por quê? Lavar demais a pele também pode estimular que ocorra um aumento na produção, como se fosse um rebote na produção de sebo. É como se a nossa pele entendesse que ela está sendo agredida e passa a produzir ainda mais, que é algo que a gente não deseja. Então, na consulta, na avaliação, a gente faz um manejo adequado. Então, o que seria um manejo adequado no caso de uma pele oleosa? A gente usa os cosméticos corretos para uma pele oleosa e, ao longo do dia, existem, por exemplo, sérums ou cremes secativos que ajudam a controlar essa produção de sebo para você não sentir essa oleosidade ao longo do dia. E a gente pode usar todo o seu skincare feito para uma pele oleosa. Então, a gente usa ativos como ácido salicílico, como alguns sérums secativos, que a própria propriedade do creme já ajuda a deixar a pele mais sequinha, protetores solares com secativos também, de maneira que você não precise ficar lavando demais e ainda assim consiga o resultado de ter uma pele com a oleosidade controlada. Eu acho que a sensação, né, principalmente para quem sofre com a pele acneica, é que existe uma grande dificuldade para limpar, né, tirar essa oleosidade. E quanto mais se investir em sabonetes ou produtos que sejam adstringentes, a sensação é de uma melhoria. Mas não é bem por aí, não é? E também lembrá-la que comece a investigar. Investigue seu filtro solar, se o seu filtro solar está fazendo esse efeito rebote de oleosidade, se algum creme que você está passando de manhã ou à noite, que não é adequado para você. Então, faça o teste, retire ele, demore uns 2 dias sem o produto, troque o seu filtro solar ou não use durante um dia para você ver se algum dos seus cremes estão fazendo esse efeito de tanta oleosidade, né? Se você acertar, você já tem uma boa pista. Que isso é tópico, que você está com a rotina de skincare errada. Se não, é importante realmente ir num dermatologista, investigar isso, porque assim, pode ser que você seja nova e esteja naquela fase de que vai ter acne mesmo, vai ter oleosidade, só que se você não tratar, você sabe que vai passar, mas se você não tratar, a sua pele vai ficar com poros abertos, que depois, mais tarde, vai ser difícil de reverter. Você pode ter acne, pode ter algumas cicatrizes desse tempo. Então, é importante você tratar e investigar e tratar isso, porque pode até passar, mas o tempo que você está assim pode
pode ter algumas sequelas não tão agradáveis, né? Muito importante esse apontamento. E eu queria entender, por exemplo, você falou sobre esse teste, né? Eu experimentar um produto, retirar outro. Quanto tempo, mais ou menos, eu preciso investir ou em tentar ou em retirar para ter ali um veredito, por exemplo, um diagnóstico de que aquele produto é bom ou não? Um filtro solar muito oleoso não é só um dia. Tá. Você vai demorar uns 2, 3 dias para essa pele se regular. Um creme também, um creme noturno que realmente é bem espesso, com quantidades de insumos, uma quantidade grande, você vai demorar uma semana para ele reequilibrar. Né? Então, assim como os cremes que o seu doutor, que na hora que você for tratar, também não vai ser de um dia para outro que você vai melhorar. Você vai ter que esperar 3 dias, uma semana, para você começar a ver um resultado. Então, não é de um dia para o outro. Então, tenha paciência, mas tenha essa vontade de realmente investigar e saber por que isso está acontecendo, por que é assim. Mas, assim, não é um dia inteiro, não é só um dia, às vezes é uma semana, às vezes são 3 dias. E é um processo ali que tem que ter paciência, bastante observação, por isso a importância da orientação, né? Porque aí qualquer dúvida que você tenha, você já corre lá e questiona o seu dermatologista, enfim, quem estiver te orientando, que isso aí é de extrema importância. Alice, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora é a Rejane, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Rejane, seja muito bem-vindo. Olá, como que eu posso tratar as manchas de melasma em casa? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para melhorar, então, essas manchas. Doutora Beatriz. Perfeito. Rejane, bem-vinda. Vou ser muito sincera com você. Se sua expectativa era que eu respondesse com produtos caseiros ali que você compra no mercado, a resposta é não dá para tratar melasma desse jeito. Mas melasma é uma alteração crônica na nossa pele. A gente vai ter que tratar por muito tempo, talvez até para sempre. E o tratamento existe tanto a parte do consultório quanto a parte de casa. E a parte de casa são com medicações, clareadores e estratégia. Por quê? O melasma não pode ser sempre com o mesmo remédio ou com o mesmo composto. A gente, de tempos em tempos, tem que ir trocando o estímulo. Então, a parte do tratamento de casa para o melasma são os cremes do skincare. Mas o melasma exige tratamento de múltiplas faces. Então, a gente precisa de alguns tratamentos de consultório, tratamento de casa, associar tecnologia, microagulhamento. Então, são muitos fatores que a gente tem que investir para ter uma pele bonita e sem manchas. Mas não use nada de passar limão, passar vinagre, nada disso funciona e você ainda pode piorar. E para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, consulta o doutor, vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta o doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, bate-papo hoje é sobre a saúde da nossa pele. E a gente está falando sobre a importância de manter essa pele saudável. Mas de que forma? Afinal de contas, no bate-papo a gente já viu o quanto a nossa pele denuncia ali os nossos hábitos. Se a gente não está se alimentando direito, se a gente está passando por algum momento de estresse, se a gente não está dormindo as horas devidas, tudo isso a nossa pele fala. E não adianta, gente, passar maquiagem, passar camuflagem, tudo isso é revelado. E aí a gente vai aprender agora, neste segundo bloco, por onde caminha o famoso skincare ali das coreanas, né? Que tem sido uma grande moda e a gente questiona muito, né? Quando uma moda vem à tona, de que forma que a gente deve abraçá-la? Se é que a gente deve, o que a gente deve pensar e levar em consideração? Afinal de contas, quais são as diferenças de pele, características, nós brasileiras, que tem a ver com clima, tem a ver com estilo de vida, com alimentação e o que é diferente, o que a gente pode vir a adotar também para o nosso dia a dia. Portanto, gente, lembrou de alguém aqui essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, site hittv.com.br, aplicativo Hit Play, só compartilhar nosso link de transmissão. Queremos sim chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa dela. Por falar em precisar,
Sinta-se à vontade, vem participar aqui da nossa consulta, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, se você utiliza algum produto, se você tem ali um queridinho que você chama de seu, que você queira compartilhar com a gente e dizer o quanto isso te faz bem ou não, encaminha para a gente a sua mensagem, DDD 11 3337 5886, participa também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor.HitTV. Por lá também peço a sua participação na nossa enquete. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, essa enquete já está nos nossos stories e em seus minutos finais. Quando um produto vira tendência, o que mais pesa na sua decisão de usar, né? A recomendação de influenciadores, de pessoas que você conhece, enfim, de pessoas que estão ali divulgando e dizendo o quanto é bom. A composição e os ativos deste produto, você para olhá-los. A opinião de um especialista de fato ou o preço e a promessa de um resultado rápido. Clica lá na alternativa que a gente quer saber, é claro, por onde caminham as suas escolhas. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Beatriz Lima, dermatologista, e a doutora Annelise Taleb, farmacêutica. As duas estão aqui, gente, dando um show de conhecimento e orientações pra gente. Queria então agora entrar nesse assunto, né, da K-Beauty, dessa skincare, dessa rotina aí das coreanas. A gente tem diversos produtos nas farmácias, a gente entra e fala assim, opa, que produto diferente, que produto inovador. Aí a gente começa a ler ali nos rótulos, ver princípios ativos, ingredientes diferenciados, a gente pensa assim, uai, será que isso pode vir a ser bom para mim? Estamos vivendo, de fato, a era dos ativos, doutora? Perfeito. Acho que a gente nunca viveu um tempo que a gente visse tanta novidade, né? Ativos mais naturais, ativos... E tá muito na boca do povo, né? Eles falando dos ativos, o que contém. Então, a gente está numa época bem diferente. O assunto é muito pertinente mesmo. A gente vê nas consultas do dia a dia isso. E você acha isso positivo ou negativo? Eu acho muito positivo. Tá. Eu vejo as pessoas com um interesse em cuidado com a pele crescente, ainda que muitas vezes a gente tenha que orientar e limitar, ou enfim, né, dar um direcionamento, isso demande mais da gente como médico, né? Não é mais aquele perfil de paciente que aceita o que você falou, porque com tanta opção que existe, tanta diferença de preço, todo mundo quer saber o que vale a pena, por que um é tão caro, por que um é mais barato. Então, isso tudo virou um assunto novo aí na consulta dermatológica, mas eu amo, é um assunto que eu adoro, né? Então, para mim, vale super a pena. E você, doutora, considera positiva ou negativa essa invasão dos ativos e todo esse conhecimento que está ao alcance, né, do nosso público? Conhecimento nunca é demais, né? Eles até vêm na farmácia, acho que vai no consultório também com a listinha já dos produtos que eles querem, que inclua no tratamento deles. E lembrar que assim, a gente falou, será que funciona, não funciona? Os produtos coreanos, eles funcionam e não é de agora que isso acontece. Há muitos anos, eu sou formada há 26 anos e quando eu me formei, isso já era uma realidade dos produtos coreanos. E assim, produtos franceses, alemães, assim, pensa no produto mais caro e mais importante, um creme o mais caro, né? E todos eles, com certeza, antes de entrar no mercado, passaram por um estudo na Coreia. Por quê? Porque as coreanas, elas usam de verdade, então você sabe se realmente o produto vai ser eficaz ou não. E assim, é um mercado muito curioso. Então, eles primeiro colocam na Coreia, até fazem testes com as coreanas para depois eles colocarem os produtos no mercado mundial. Então, sempre foi, a vida inteira a Coreia foi o polo da cosmética. É que agora tem esse boom, né? Mas com certeza há mais de 30... E a sensação é de que agora os produtos é que invadiram e que eles estão saindo, né, desse nicho tão específico e adentrando o nosso Brasil, mas não. O dado que você traz da gente é que sempre foi assim. A gente é que está com essa sensação um pouco errada, né? E quando a gente pensa em produto coreano, quais são as características desses produtos? Eles têm ingredientes mais naturais? Não, os dois. Tanto natural, extremamente orgânico, com o selinho halal, com o selinho EcoCert. O halal é o selo vegetariano, EcoCert árabe. Como também os mais tecnológicos, como os peptídeos de hoje em dia, né? Que a gente está falando muito sobre peptídeo de cobre, como um dos mais potentes anti-ages do mercado.
E peptídeos, que a gente tem que lembrar qual a diferença de um peptídeo para o colágeno, para uma proteína, para um aminoácido. Tá. Então, fazendo uma analogia, o colágeno, que é uma proteína, ela é uma frase inteira. Né? Então, quando você absorve, você vai estar mandando uma frase inteira para o seu corpo. Quando você fala em aminoácidos, são as letras. Então, são letras quebradas que você vai colocar no corpo e ele vai montar lá dentro. Né? Agora, quando você fala em peptídeo, são frases, são letras. Então, assim, é mais fácil do corpo entender. Então, o peptídeo de cobre é o quê? É anti-aging na veia. Você vai passar no seu rosto e ele realmente vai entrar, porque ele é muito pequeno e ele não precisa entrar inteiro. Ele só vai até uma parte ali da derme, ou nem do extrato corto, entra um pouquinho e ele já dá um sinal que o próprio corpo leva para fabricar mais colágeno. Ele não precisa entrar, ele não precisa ir até o DNA, mas ele dá um sinal para lá. Então, é realmente muito potente. E, assim, hoje em dia, isso é o que tem mais fofocas e o bafafá na Coreia, é os peptídeos de colágeno na pele, e funciona mesmo. Gente, eu estou super animada com esse dado, né? Porque a gente vê tanta coisa por aí, tanta divulgação, e a gente realmente não sabe por onde caminha, né? E quais são as orientações. Então, pessoal, agora preparem-se, porque eu tenho certeza que você deve estar se questionando. Então, tá bom, qual é a rotina de skincare que eu devo adotar no meu dia a dia? E estas duas doutoras aqui vão agora nos auxiliar. A gente preparou aqui uma telinha ainda inicial e elas vão, então, explicar juntas o passo a passo na tela. Vamos entender por onde que caminha ou vai caminhar, é claro, a nossa rotina de skincare, é claro, baseada nessa K-Beauty, né, no skincare coreano. Então, a gente tem ali, em primeiro momento, um óleo de limpeza que deve remover impurezas, maquiagens. Vão explicando ali pra gente esse passo a passo, se vocês concordam, é claro, com esses tópicos que a gente pontuou. Perfeito. Eu amo o óleo de limpeza, é um princípio muito básico, né? Aquele princípio da química que o semelhante dissolve o semelhante, né? Então, a maquiagem, as impurezas da pele, elas são oleosas, oleosidades, né? Parte do sebo, enfim, as maquiagens também têm um pouquinho de oleosidade, de uma maneira mais simplista dizendo, né? Tá. Então, quando a gente coloca esse primeiro passo do óleo, é como se a gente conseguisse atrair a maquiagem, já conseguisse atrair sujidades, sem ter que retirar demais a própria hidratação da pele. Porque o inimigo da limpeza é a gente remover demais a hidratação da pele e acabar ressecando a nossa pele. Então, a gente não anseia de limpar demais, a gente pode tirar demais e também não dá o aspecto de saudável, né? Então, o Cleansing Oil, que é esse óleo de limpeza, ele atrai essa parte mais oleosa da maquiagem, ajuda a remover, dá para remover rímel, Ele até vai maquiagens. derreter ali essa derrete. maquiagem. Isso. Tá. E aí, depois, a gente entra com o próximo passo, que você deve comentar, né? Que é o sabonete de limpeza, que a gente consegue limpar de uma maneira muito mais gentil e já tendo tirado aí o grosso com o óleo. Aí é uma limpeza, então, com espuma, que vai limpar sem agredir tanto. Perfeito. Por onde que caminha, então, essa minha escolha de um bom sabonete, né, ideal? Lembrando que o óleo, às vezes você não está maquiada, que a maquiagem já o óleo é bom porque a maquiagem já é preparada para se defender da água. Então, quando você coloca o óleo, você tira essa defesa. E o sabonete vem para retirar tudo isso. Né? Mas o importante, assim, não olha só o frasco, se o frasco é bonito, se ele te agrada. Às vezes o frasco é laranja e tem um azul e você gosta mais do laranja, você vai lá e pega o laranja. É importante, principalmente se for uma farmácia, ou acreditar no que seu dermatologista está te prescrevendo, porque aquele lá é que é o bom para a sua pele. Não é porque é sabonete que todo sabonete é igual. Né? O sabonete, ele pode te prejudicar, ele pode ser abrasivo demais para você ou leve demais para você. Então, é importante, vai comprar um sabonete líquido numa drogaria ou falar com o seu dermatologista, é que faça o sabonete certo para você.
que até isso interfere no seu skincare. Fatores que interferem muito nessa parte da limpeza é se o sabonete é líquido ou barra, porque o pH muda muito e um pH em barra pode agredir muito mais a pele, então isso influencia muito. Tá. Compostos dentro do sabonete, então se o paciente tiver uma pele um pouco mais oleosa, a gente pode usar, por exemplo, ácido salicílico ou tensoativos, que é alguns compostos que formam um sabonete um pouco mais intensos, ao passo que o contrário também é verdadeiro. Se o paciente tem uma pele mais sensível, a gente tem que usar princípios calmantes, não dá para usar um sabonete tão intenso. E é muito importante também que existem fases da vida, principalmente das mulheres, né, gestação, que determinados compostos não podem ser usados. Então, saber disso parecem detalhes, na verdade são detalhes, mas fazem diferença. Olha que importante esse apontamento. E essas espumas, né, coreanas, elas geram bastante espuma, né, quando a gente está ali utilizando. E assim que a gente retira, fica a sensação de que tem uma camada na pele, né? Isso é proposital? Qual que é a importância dessa camada? Tem a ver com algum tipo de proteção que é estimulada no nosso rosto, na nossa pele? A maioria são silicones, são alguns ésteres. A sensação é bem diferente, né, dos outros produtos. São silicones, são ésteres, que já vai te dar aquela sensação de que a sua pele está hidratada, né? Mas é só uma sensação, não é um tratamento, né? Elas, na verdade, é uma coisa bem importante que ainda entra nessa parte da limpeza, é que uma das partes químicas da nossa pele se chama manto lipídico. Faz parte da composição da nossa pele ter um leve filme de lipídios mesmo, esqualanos e colesteróis e ácidos graxos que compõem a nossa pele. Então, essas espumas, elas conseguem fazer uma limpeza gentil que contém os silicones, mas além de tudo não removem a nossa proteção natural. Então, a gente mantém a nossa hidratação epidérmica natural, sem estar com aquela sensação de repuxamento. O fato também de ser espuma, isso já é uma dica. Qualquer sabonete, você pode transformar ele numa espuma. O fato de ser uma espuma também é muito mais gentil do que se ele for só líquido. Então, são truques que a gente vai usando, né, na farmacologia e na dermatologia para adequar o cuidado no grau que a gente precisar de limpeza ou de hidratação. Que importante, gente, todas essas dicas. Aí, passando então essa parte da limpeza com a espuma, a gente iria para a tonificação? Muitas Ou pessoas ainda não? dizem que você pode... se fosse uma rotina completa, você até... Agora que a pele está bem limpa, você pode passar quem já está com tratamento, um roller, né, com aquelas espículazinhas, ou um creme que hoje em dia tem umas micro espículas, né? É a hora que você pode colocar um roller de espículas, se for prescrito pelo seu médico, tá, gente? Perfeito. Cuidado com esses rollers. A proposta desse roller, por exemplo, é para ativar a circulação? Qual que é a proposta do roller e também desses cremes? O de espículas é para ativar a colágeno, fabricação de colágeno, refazer o extrato córneo, né? Mais tarde, com aqueles os de pedra, daí você vai ter a circulação, né? Ah, entendi. Porque olha só que bacana, né? Até então a gente achava que essa etapa, por exemplo, a gente só conseguiria fazer num consultório de um dermatologista, né? E aí agora eles entraram para dentro da nossa casa. Sim, Depende são graus bem diferentes, sim, né? Depende do tamanho da agulha, né? Exato, porque na pele, eu sempre brinco isso, na pele milímetros são quilômetros, né? Então, por exemplo, a espessura total da nossa pele chega no máximo, em áreas espessas, a 0,8 milímetros. Então, para a gente conseguir uma penetração, aí a gente acaba tendo que, é muito diferente fazer em casa e fazer no consultório, né? Mas são ativos super inovadores, né? Que conseguem sim permitir uma penetração melhor dos ativos e pode ser um passo bem legal. Só uma coisinha sobre o tônico que você falou, que eu concordo com a doutora, é que muitas vezes o tônico tem caído por terra, por quê? A função do tônico era ajudar a gente a repor o que o sabonete tirou em excesso. Tá. Só que agora, com essa vinda do passo a passo coreano, que é muito mais gentil a limpeza, a gente não está mais tendo tanta degradação da pele com a limpeza. Então, muitas vezes a gente não está precisando repor.
a gente já sai com aquela pele limpinha, com aquela pele hidratada. Então, algumas vezes o tônico a gente não tem precisado usar. Na maioria das vezes, a gente hoje em dia tem usado tônicos em pacientes que têm uma pele mais oleosa ou acneica, que a gente já coloca ativos para segurar a oleosidade aí com esse tônico. Aí já vai para a parte do já tratamento. vai para um tratamento, exatamente. E regular, o tônico é muito bom para regular o pH também. Exato. Né? E tem muitos estudos de Harvard falando sobre o pH e a alteração do pH com a limpeza e com os cremes industrializados. Se você usa muito creme industrializado a vida inteira, nunca passou pelo um dermatologista, sua pele pode estar com o pH desregulado. Porque para você conseguir colocar um creme na estante e ele durar 5 anos ali, ele não pode ter um pH que bactérias gostam. E a nossa pele ela é uma selva amazônica de bactérias boas, né? Então, quando você passa a vida inteira esses cremes, que são cremes com um pH inóspito, você também altera seu pH. E o mais fácil de você conseguir colocar kefires, lactobacilos, regular o pH é no tônico. Então, para essas pessoas com oleosidade, não dá para pular essa parte. Que bacana. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. E agora quem participa, Helenice, seja muito bem-vinda. Tenho 72 anos, muitas rugas e a pele bem sequinha. O que poderia ajudar? E aí, o que a gente traz de orientação para Helenice? Bom, Helenice, bem-vinda. Helenice, é por conta da sua idade, das necessidades aí do envelhecimento cutâneo, as necessidades principalmente é bastante hidratação e fotoproteção. Então, nessa idade, a gente sabe que a pele, conforme a gente vai envelhecendo, não é só a sua, tá? Todo mundo vai acontecer isso. Ela vai ficando um pouco mais afinada, ela vai perdendo tônus, a gente vai tendo menos elastina, menos colágeno e a gente consegue melhorar bastante essa firmeza e devolver bastante da saúde para a pele com hidratação. Além disso, pensando aí em 72 anos, é fundamental fazer uma fotoproteção assim bem certinha, porque já está na faixa de risco aumentado de lesões tanto pré-malignas quanto malignas. Então aqui a gente tem que pensar no skincare e tem que pensar também em prevenir câncer, fazer todo um cuidado de saúde completo. Então, Helenice, hidratação e proteção. Perfeito. Vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então, vamos lá. Quando um produto vira tendência, o que mais pesa na sua decisão para utilizar? A alternativa mais votada, opinião de um especialista. Na sequência, a composição e os ativos do produto. Na sequência, a recomendação de influenciadores e lá embaixo o preço e a promessa. Acho que eles estavam bem de olho no bate-papo, não foi? Muito, estão informados, né? Informadíssimo, porque é muito importante, né, gente? Além, obviamente, da promessa, além daquilo que as pessoas estão falando, é óbvio que o boca a boca sempre é importante. Eu utilizei, gostei, indico, mas a orientação de um especialista que vai determinar se aquele produto é bom e necessário para você, ninguém passa, né? Com certeza. E uma diquinha para a Helenice é que se ela for uma pessoa que tem uma pele europeia, ela vai sentir muito, porque ela vai tentar comprar produtos aqui no Brasil, onde são produtos, 90% é para uma pele brasileira, mais oleosa, mais espessa, e não vai ter tanto óleo mineral, vai ter mais óleo vegetal, mais silicones que seguram a oleosidade ao invés de ter uma hidratação, uma proteção. Então, uma diquinha para ela é, antes da rotina de skincare dela, ela comprar óleo de jojoba é muito bom, um blend de óleos. Se ela não tiver nada, pega o azeite de oliva em casa, passa, faz uma boa massagem até com os guanchás ou com a mão mesmo. Na internet tem muitas técnicas de massagens legais para o rosto e faça a massagem com óleo antes do seu skincare. Se você tiver essa pele mais europeia, se você for mais loirinha, né? Que bacana, gente. É uma diquinha que a gente sempre... Doutoras, gostaria demais de agradecer esse nosso bate-papo. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado. Passou muito rápido, a gente tem ainda algumas perguntinhas para responder, que a gente vai responder lá no nosso Instagram. Te deixo à disposição o Instagram da doutora Beatriz Lima Dermato, e também da doutora Annelise Taleb.
Excelente restinho de tarde, obrigado pela companhia mais uma vez e até amanhã na nossa próxima consulta. Obrigada, doutoras.